Bem-vindos à nossa aula 9 do nosso curso de Introdução à Teologia. Nesta aula, então, vamos continuar tratando da existência de Deus. Será a última aula, então, sobre a existência de Deus. Vamos, então, estudar nessa aula a quarta e quinta via quarta e quinta prova da existência de Deus em Santo Tomás de Aquino. A quarta via parte dos graus dos entes, tal qual as outras é algo evidente. Observamos em nosso mundo entes que são mais ou menos bons, mais ou menos nobres, mais ou menos verdadeiros, mais ou menos belos, etc. Há uma gradação do verdadeiro, da nobreza, da bondade, da beleza. Por exemplo, algo pode ser mais ou menos quente, isto é evidentíssimo. Há uma gradação da quentura, mas qual é o seu limite? Será que é quente por si? E o que é quente por si é o fogo. O fogo dará a gradação da quentura de outro, podendo este mais ou menos quente, mas somente o fogo é quente por si, ou seja, é o limite, o ponto final da gradação de quentura. Pois assim, analogamente, mutatis mutandis, na gradação de beleza, na gradação de verdade, na gradação de nobreza, na gradação de bondade, etc., haverá aquilo que é maximamente belo, maximamente verdadeiro, maximamente nobre, maximamente bom, etc. E isto, que é o grau máximo, é o que nós chamamos Deus. Tal qual o fogo que faz com que outro seja quente, este algo maximamente belo, maximamente verdadeiro, maximamente nobre, maximamente bom, e que fará com que outros sejam belos, verdadeiros, nobres e bons. Quem assim o faz é o que chamamos Deus. Esta é a quarta via. Costuma-se dizer que esta via é a via platônica, não aristotélica. De fato, pode-se dizer que há certa influência neoplatônica. Santo Tomás comentou e tinha por livro de cabeceira o livro das causas. De outros livros neoplatônicos tinha por referência o hoje conhecido por Pseudo Dionísio, o Areopagita, também neoplatônico. Mas não se pode dizer absolutamente que não é aristotélico. Há muito de aristotelismo, conquanto haja uma pitada de neoplatonismo. Ressalta-se que o edifício da doutrina aristotélica tem do ângulo filosófico por fundamentos e paredes o aristotelismo, mas tem por cúpula, por telhado, um platonismo, ou melhor, um neoplatonismo corrigido, sobretudo pela doutrina da participação. Eis a beleza da síntese da doutrina tomista. A doutrina tomista assimilou tudo de quanto verdadeiro encontrou nas demais doutrinas, e se possui o aristotelismo como doutrina fundamental, não deixou de aproveitar, corrigindo-a, a doutrina platônica, ou antes neoplatônica, particularmente quanto à noção de participação. Vamos ver então o que Santo Tomás fala a respeito desta quarta via. A quarta via se toma dos graus que se encontram nas coisas. Encontram-se nas coisas algo mais ou menos bom, mais ou menos verdadeiro, mais ou menos nobre, etc. Ora, mais e menos se dizem de coisas diversas conforme elas se aproximam, diferentemente daquilo que é em si o máximo. Assim, mais quente é o que mais se aproxima do que é sumamente quente. Existe um grau supremo, algo verdadeiro, bom, nobre e, consequentemente, o ente em grau supremo, pois, como se mostra no livro 2º da Metafísica, que é em sumo grau verdadeiro é ente em sumo grau. Por outro lado, o que se encontra no mais alto grau em determinado gênero é causa de tudo que é desse gênero. Assim como o fogo que é quente no mais alto grau é causa do calor de todo e qualquer corpo aquecido, como é explicado no mesmo livro. Existe então algo que é
para todos os outros entes, causa de ser, de bondade e de toda a perfeição. Nós o chamamos Deus. A quinta via é a tomada do governo das coisas. Com efeito, vemos que algumas coisas que carecem de conhecimento, como os corpos físicos, agem em vista de um fim, o que se manifesta pelo fato de que sempre, ou na maioria das vezes, agem da mesma maneira a fim de alcançarem o que é ótimo. Fica claro que não é por acaso, mas em virtude de uma intenção que alcançam o fim. Ora, aquilo que não tem conhecimento não tende a um fim, a não ser dirigido por algo que conhece e que é inteligente, como a flecha pelo arqueiro. Logo, existe algo inteligente pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas ao fim. E a isso nós chamamos Deus. Então vamos ver a quinta via. É-nos perceptível que coisas desprovidas de razão operam na maioria dos casos por um fim. Ou seja, aquilo que atua por um fim, atua intencionalmente, noção fundamental na doutrina tomista. Mas como se dá que entes, criaturas irracionais, sem faculdades intelectivas, possam agir com intenção? Que se ordenem a um fim? Se a ordem é algo próprio do intelecto, só é possível se estas mesmas coisas não dotadas de razão, que no entanto se ordenam ao fim, sempre ou quase sempre, não sejam senão instrumento de alguém inteligente, dotado de razão, que as ordene a este fim. No exemplo, a flecha intencionalmente atinge seu alvo, mas por ser antes movida pelo arqueiro. Assim o é a natureza, toda criatura irracional, tal qual uma ferramenta guiada por alguém inteligente, maximamente inteligente, que a ordene a um fim, e este ente maximamente inteligente é o que chamamos Deus. Pois bem, pode-se considerar como um desdobramento desta via, a via que demonstra que Deus é, que Deus existe pela ordem do mundo. Observando o universo como um todo, veremos que ele é dotado de ordem. As partes se harmonizam entre si em ordem à manutenção do todo que é o próprio universo. Ora, se assim o é porque estas partes são como instrumentos deste mesmo ente inteligente que as ordena de modo que, a combinando-se harmonicamente, sustentem o todo que é o universo. Portanto, as coisas naturais são instrumentos de Deus e as partes do mundo que se harmonizam em ordem à manutenção de todo são estes mesmos instrumentos de que se vale Deus para a ordem do universo. Encerrada então a exposição das 5 vias de Santo Tomás, né, vamos então fazer aqui agora uma pequena conclusão, né, deste curso. Ressalta-se o caráter breve deste curso, pois é necessária uma vasta gama de longos pressupostos para a melhor compreensão de tudo aqui exposto. O domínio deste assunto, tal qual o do tomismo como um todo, requer anos dedicados de estudos, mas seus frutos são o que de melhor pode haver na ciência. Como disse o Papa Pio XI, a Suma Teológica é o céu visto da terra. Lembremos-nos de que, apesar de árduo, importante é não apenas sabermos que Deus é, mas que possamos assim expor, explicá-lo com clareza e sem erro, com ordem ao fim último do homem, que é a sua salvação eterna. Como disse o Vigário de Cristo, na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança em que há em vocês. Na nossa, então, próxima aula, nós vamos ver, então, os testemunhos da existência de Jesus fora da Bíblia, né? Dando assim as razões por que nós cremos em Jesus. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.